Quero falar hoje sobre a teoria da demitização do teólogo luterano Rodolfo Bultmann, teólogo liberal. Ele idealizou a teoria da demitização e também a teoria das formas. Né? A teoria das formas é que o estudioso que adota o método histórico crítico, ele não aceita, ele não recebe as escrituras na sua formação atual como inspirada por Deus, como uma revelação objetiva de Deus para a humanidade. Eles submetem o estudo das escrituras a uma análise secular que procura transcender as escrituras, indo até o ambiente onde o autor vivia. Lá ele procura esse contexto da história onde o escritor sacro viveu, onde se deu o evento da narrativa, e procura conhecer a psicologia do autor, as crenças subjacentes daquele contexto e estudar a teologia do escritor. Né? E a partir dessa entrada, essa tentativa histórica, procura compreender a psicologia do autor, seu conceito de religião, filosófico, e analisar e fazer uma crítica, né, uma crítica analítica, descobrir a fé do autor, seus pressupostos, etc. E também os escritos. Né? Então ele não acredita na escritura como ela se apresenta hoje na sua recepção pela igreja. Então a escritura se torna vulnerável à análise desses críticos, porque são analisadas a partir do ponto de vista moderno, né? A partir do chamado preconceito, que é a posição atual do crítico, do analista. E aí ele constrói uma teoria e, no final das contas, as escrituras ficam subtraídas da sua autoridade, como uma fonte de inspiração e de autoridade. Então, mais ou menos isso aí é chamado método histórico crítico. Então, esses escritores liberais, eles já têm uma compreensão preconceituosa das escrituras. Então, a Bíblia se torna um livro comum para esses teólogos liberais. Né? E o que é essa demitização? O que é isso? Né? Então, nós vamos ler aqui um trecho da obra de Bultmann, chamada Novo Testamento e Mitologia. Então, ele escreveu o seguinte. Vamos ler aqui um pouco da obra dele para a gente entender o que é mitologia e o que é demitização aqui na teoria da demitização. Diz ele: em linguagem mitológica, o querigma, que é o anúncio, o Novo Testamento afirma: já chegou o tempo do fim, já quando o tempo chegou à sua plenitude, enviou Deus seu Filho. Este, um ser divino pré-existente, aparece na terra como homem
Sua morte na cruz, que ele padeceu como um pecador, alcança expiação para os pecados dos homens. Sua ressurreição é o começo da catástrofe cósmica, através do qual é aniquilada a morte que por Adão foi introduzida no mundo. Os poderes demoníacos do cosmos perderam a sua força. O ressuscitado foi levado ao céu, à direita de Deus, foi feito Senhor e Rei. Ele voltará de novo sobre as nuvens do céu para completar a obra da salvação. Então se verificará a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então serão aniquilados o pecado, a morte e todo sofrimento. E tudo isso acontecerá logo. Paulo pensava viver ele próprio todos esses acontecimentos. Quem pertence à igreja está unido ao Senhor pelo batismo e pela ceia do Senhor, e se não se comporta de maneira indigna, está seguro da sua ressurreição para a salvação. Os crentes já têm o penhor, o sinal, isto é, o Espírito, que neles age e testemunha a sua filiação divina e garante a sua ressurreição. Primeiro tomo, página 1516, que está na obra de Bultmann, né? Novo Testamento e Mitologia. Tudo isso é linguagem mitológica. Então, Bultmann diz que toda essa linguagem do Novo Testamento é mitológica, não é a linguagem real, objetiva, mas é a linguagem parabólica, é mito, precisa ser interpretado. Vamos lá, continua Bultmann. E o diferente tópico facilmente pode ser encontrado em paralelo da mitologia contemporânea apocalíptica judaica e ao mito gnóstico da salvação, página 16. Ora, na medida em que tudo isso é linguagem mitológica, é inaceitável para a fé do homem moderno. Bultmann explica esta sua afirmação com numerosos exemplos. Então, aqui nós vemos uma citação do teólogo Bultmann a respeito da linguagem do Kerygma, que é o anúncio, é o Novo Testamento. Traduzir isso para a nossa linguagem atual. O anúncio é o Novo Testamento. Então, Bultmann, ele diz que a linguagem do Novo Testamento não é a linguagem objetiva, não é a linguagem real, é a linguagem mitológica. São parábolas que têm que ser interpretadas para ter sua aplicação na vida fática, que é chamada vida existencial. Porque Bultmann ele adotou a filosofia de Martin Heidegger, a filosofia existencialista. Então, Bultmann ele negou todos os milagres. Bultmann negou a ressurreição. Bultmann negou a expiação, a morte, negou que a morte de Jesus tenha poder para expiar o pecado, para cobrir o pecado. Negou a transcendência de Cristo. Para Bultmann, Cristo, se tiver existido, que isso para ele não tem nenhuma. Ele diz na obra dele que não quer saber dos pensamentos de Jesus. Jesus ter existido, não quer saber. Jesus é um princípio ideal, né? Um modelo de homem que todo mundo deveria ser. É um princípio ideal, apenas uma ideia, aquilo que os homens deveriam ser, este homem perfeito, né? Que não se submete ao erro, que sabe dizer sim na decisão certa, que não teme a morte, que é o si mesmo, aquele que não é
influenciado pelas massas, pelas ideias, aquele que tem uma autoconsciência. Então, Jesus, esse princípio ideal. Ele não nega que Jesus tenha existido. Né? Então, a ressurreição também de Jesus, ele nega. Né? Então, Bultmann, ele negou todos os milagres de Jesus, negou sua ressurreição, negou sua transcendência e negou o poder da sua morte. Então, Bultmann, ele é um desconstrutor da fé cristã. Ele usa a palavra Senhor exaltado, mas com outro sentido. Não é no sentido que o Senhor é aquele Senhor absoluto, é o Deus homem. Não, ele não acredita nisso, não. Né? Ele não acredita nisso. Ele usa esses termos para camuflar sua ideologia. Então, agora vamos ver o que é essa demitização dele aqui. Né? Vamos ver aqui alguns pontos aqui da sua demitização. O que é que ele quer dizer por demitização, né? Vamos ver aqui. Vamos ver alguns exemplos aqui da proposta de demitizar o Novo Testamento. Vamos lá. Bultmann não nega a existência histórica de Jesus, mas como Kant interpreta Jesus como um símbolo da luta do bem contra o mal e a vitória sobre o mal. Então, Bultmann interpreta Jesus como um princípio ideal. Né? O princípio ideal é uma ideia de homem perfeito, uma ideia de autenticidade, embora que não exista, mas tem esse princípio. Ele interpreta Jesus, o valor histórico, o valor real, existencial de Cristo, como um princípio ideal. Né? Segundo Kant, seguindo os princípios da filosofia kantiana. 2. A ressurreição física de Jesus significa apenas que o discípulo havia reconhecido que a causa de Jesus continuava. Né? Então, Bultmann não acreditou que Jesus, o homem Jesus, tinha ressuscitado. Para ele, o homem Jesus nunca tinha saído do túmulo. Então, a ressurreição é apenas a obra de Jesus, seus ideais que tiveram continuidade por meio dos apóstolos. Mas Jesus não ressuscitou, ele não acredita. Né? 3, os espíritos seriam nossos estados mentais objetivados, exteriorizados. Ou nossos estados mentais bons seriam os anjos, e nossos estados mentais maus seriam o demônio. Então, o diabo aqui é o poder do mal que está na vida dos seres humanos. Não é que o diabo seja uma pessoa. O diabo aqui apresenta um estado de negatividade, estado do mal, as forças demoníacas, que podem ser sociais, podem ser individuais. Por exemplo, uma ideologia que vai contra a humanidade, nesse caso é um poder demônico, segundo Buda. Não é que existe um demônio, um diabo, para ele não existe isso. O diabo é o mal, o lado negro do homem. 4, viver em pecado não significa viver fora da comunhão com Deus, não. E o que é isso? Viver em pecado. Digo o seguinte, segundo esses teólogos liberais, o homem veio do processo da evolução. Então, chegou um nível que o homem atingiu o estado de autoconsciência. Né? Tem o estado de consciência, tem os estados de instinto, que são dos animais. Aí vem o estado de consciência, que é a consciência de um objeto, de algo, é a consciência.
E vem a autoconsciência, que é onde o homem se conhece que as obras, a cultura é obra sua. Que o homem tem o poder de transformar a realidade através da política, da ação prática, de respeitar o próximo. Então, quando o homem deixa de viver nesse estado de autoconsciência para viver nos impulsos pré-racionais como um animal, então isso é o pecado. Né? Isso é o pecado. Viver nos estados pré-racionais. Não é que tem um Deus pessoal para você orar. Isso não existe nessa filosofia de Bultmann, não existe. Né? Então, o que seria Deus na concepção de Bultmann? Né? Então, existem 3 tipos de panteísmo. 3 tipos de panteísmo. Né? Vamos ver qual é o panteísmo aqui. Esses panteísmos que é a filosofia de transcendência desses teólogos liberais. Então, vamos ver aqui. 3 formas de panteísmo. Tem o panteísmo emanetista, né? Existe o panteísmo emanetista, que eu vou explicar. Existe o panteísmo essencial, foi pregado por Schelling. Existe o panteísmo universal. Né? Então, qual é o panteísmo emanetista? O panteísmo emanetista diz que as coisas, ou pelo menos as coisas espirituais, são emanadas da essência ou da substância divina. Então, no panteísmo essencialista, todas as coisas que existem, tanto espirituais como empíricas, emanaram da essência da substância divina. Né? Então, emanar, sair dessa essência. E aí tem o panteísmo essencial, foi pregado por Schelling, né? Que é o seguinte: o panteísmo schelleriano é o seguinte: a essência divina, pela manifestação, pela evolução de si mesmo, se tornam todas as coisas. Então, o panteísmo essencialista, pregado por Schelling, seguinte, que pela sua manifestação ou evolução, essa essência vai se manifestando, evoluindo, e se tornam todas as coisas. Então, tudo que existe é da substância de Deus. Né? É um princípio de evolução, de autocrescimento. O ser divino vai se autocrescendo através do homem. Aí tem o panteísmo universal, que Deus é o ser universal indefinido, que determinando se constitui a universidade de todas as coisas, sua distinção em gênero, espécie, indivíduo. Né? Então, o panteísmo universal, existe uma substância indefinida, indefinida que não está ainda atualizada nas coisas. Existe como se fosse aquela massa para a construção de objeto, né? Aquela essência que vai se autodefinindo nos objetos. E assim constitui a universalidade de todas as coisas. Né? Então, tem esse panteísmo aí. É o panteísmo chamado universal. Mas tem outro panteísmo, o panteísmo hegeliano, que é o mais praticado, vivenciado, assumido por esses teólogos liberais, né? Karl Rahner, Paul Tillich, Bultmann, esses teólogos liberais, todos são panenteístas. Então, qual é o panteísmo hegeliano aqui? Deixa eu ver aqui.
panteísmo hegeliano, ele afirma que o ser existe e vai tomando consciência de si nas coisas, né? Atingindo essa consciência de si no homem. Então, segundo Hegel, o absoluto ele vai evoluindo o espírito, a fenomenologia do espírito, quer dizer, o processo de manifestação do espírito, ele vai evoluindo, e onde ele atingiu a consciência de si no homem. Então, a consciência que Deus tem de si, essa consciência que o homem tem de Deus, né? Então, é o panteísmo hegeliano. Deixa eu ver se eu acho aqui mais uma explicação melhor desse panteísmo hegeliano. Tá aqui. Segundo o panteísmo hegeliano, o ser infinito, formado de todas as perfeições possíveis, é um ideal que tende a se realizar, mas jamais poderá ser. Tá? Então, segundo Hegel, o infinito é formado de todas as potencialidades, aquilo que pode ser perfeito, que vai evoluindo, né? E é um ideal que tende a se realizar, é um projeto que tende a se realizar, mas que jamais será realizado. Então, esse é o panteísmo hegeliano. Estes conceitos que eu acabei de apontar aqui é o Deus destes teólogos liberais, filósofos. Né? Então, a teoria da demitização é querer interpretar Deus ou interpretar a teologia pela linguagem do panteísmo, nessas 4 formas de panteísmo. Né? Não tem aquele Deus de se fazer essa oração. Essa que é a realidade. 4, pecado, eu já falei, né? O verbo encarnado. O que seria o verbo encarnado? Então, o verbo é uma palavra, significa palavra, discurso, razão. Então, essa palavra na boca de um pregador é o verbo encarnado. Não é que Deus se encarnou. Isso para ele é impossível. É mitológico, né? Uma figura de um ser divino que se fez homem. Não existe. Deus dele aqui, esse processo infinito, em expansão, que se toma autoconsciência no homem. Né? Então, isso é, o verbo encarnado é palavra na boca de um pregador. E o Deus homem, o que é isso? Jesus é Deus. Jesus é Deus é o seguinte, porque o ser humano, segundo a filosofia panteísta, moderna, o homem é a mesma essência. O homem é uma manifestação do absoluto, uma manifestação finita do absoluto. A consciência humana é a consciência de Deus. Ou então Deus em forma de consciência no homem. Então, já que o homem é uma unidade, é uma identidade, é da mesma essência do absoluto, então o Deus homem é isso aí. Não é que Jesus seja um ser divino, não, na filosofia da demitização. Né? Eu estou aqui desmascarando, é para você não se enganar. Revelação, a revelação aqui é apenas uma tomada de autoconsciência, não é aquilo que vem de fora, não. A revelação aqui é o homem que faz parte do ser, e aí vai evoluindo, vai chegando a um grau de autoconsciência, né? Vai evoluindo esse grau de autoconsciência, e essa que é a revelação. Não tem nada a ver com a revelação que vinha de fora de Deus para nós, não. A revelação aqui nesse indivíduo é o ser que o homem faz parte desse ser que vai tomando autoconsciência da realidade. Essa que é a revelação. Né? As aparições de Cristo ressuscitado não são reais, mas são construções que nascem de uma
uma imaginação própria do discípulo. Então, o discípulo estava assim, embebedado por aquela saudade de Cristo, e aquela alucinação criou a ressurreição. Não é a ressurreição que criou a fé, foi a fé que criou a ressurreição. Né? Os milagres não são literais. Para Butch não existe milagre, o mundo é um mundo de causa e efeito. Os milagres são apenas superação na existência, como vai superando. Né? O julgamento que as Escrituras falam não é algo que vem no futuro, não existe. Não existe apocalíptica, não existe a segunda vida de Cristo. O julgamento aqui é que você tem que tomar uma decisão diante de uma afirmação bíblica agora. Não existe um julgamento final, não. Né? Então, nós vimos aqui algumas afirmações, algumas consequências da filosofia da demetização. Então, é o quê? É obra de demônio. É doutrina de diabo. Destrói a fé. A teologia de Bultmann, não estou certo, não quero dizer a palavra aqui, é uma desconstrução da fé, é uma negação das Escrituras, é a negação da teologia cristã, é morte espiritual. Aquele negócio do Senhor exaltado, que vem criar. Na filosofia de Bultmann, é conversa para garrote dormir. Muito obrigado.